Um vestido de seda fluido em um suave tom de verde primavera, com uma cauda que tocava o chão. Cabelos dourados presos em um penteado solto. A aparência da protagonista era única e bela, com olhos azuis como os mais puros safiras, um nariz afilado e lábios rosados e sedutores. Ela era tão linda que era impossível não se apaixonar por ela. E a protagonista era uma respeitável princesa do Império chamada Von Albon. A princesa Inês surgiu diante dos convidados como uma visão saída de um conto de fadas, e o salão, banhado pela luz suave de centenas de velas, congelou em expectativa. A princesa governava no Império Albia no romance Flor da Tragédia. Sua aparição diante dos convidados foi como o nascer do sol, dissipando a escuridão e preenchendo os corações com calor. Um jovem nobre de cabelos escuros observava o que acontecia. Ele não sorria, não trocava cumprimentos com os demais convidados, permanecendo como se estivesse envolto em uma aura invisível de afastamento. A princesa Eve, a futura governante, encarnava a esperança e a fé em um futuro brilhante para o reino. E agora, a heroína estava presa no corpo de uma personagem de um romance. Ela pisou no chão de mármore, e o eco de seus passos parecia preencher o espaço com melodia. Seu vestido, tecido com a mais fina seda da cor da prata lunar, envolvia suavemente sua figura esguia. Assim que a princesa apareceu diante dos convidados, as pessoas fizeram tanto barulho como se estivessem vendo uma celebridade pela primeira vez. Mas seus olhares estavam longe de ser de admiração, havia medo genuíno e puro nos rostos dos presentes. A heroína não sabia quem era a princesa Ingesses nem que tipo de pessoa ela havia sido. Mas uma coisa estava absolutamente clara, todos tinham um medo insano dela. Cruel, impiedosa e completamente louca, ela sempre causava alvoroço nos círculos mais altos do Império, sendo essencialmente uma bomba-relógio prestes a explodir. Especialmente considerando todos os horrores que havia cometido no último mês, quando teve um acesso de fúria bem na frente do imperador, gritando e chorando por causa do grão do que por quem estava apaixonada. Mesmo sem ter recebido permissão para o casamento, já importunava as criadas, mandando que preparassem tudo para os eventos. E quando suspeitava que outras damas estavam flertando com seu amado, arrancava literalmente todos os cabelos das pobres garotas, mesmo que fossem inocentes. Algo terrível aconteceu, e o grão-duque acabou rejeitando-a. Depois disso, ela destruiu todo o seu quarto e declarou greve de fome. Para ser sincera, foi até engraçado quando a heroína leu sobre isso no romance. Mas agora, ela era essa bomba-relógio. E se fosse um sonho, já teria acordado há muito tempo. Mas já fazia 2 semanas desde que ela se encontrara nesse lugar. E ela teve apenas que aceitar o fato de que agora estava em um romance. Quando a jovem acordou pela primeira vez em sua nova vida, não fazia ideia de onde estava ou o que estava acontecendo. Ficou apavorada ao perceber que seus cabelos tinham uma cor completamente diferente. Não podia acreditar que, num único instante, havia se tornado outra pessoa. Lembrava-se um pouco de sua vida passada. E naquela mesma noite, a heroína andava sozinha por uma rua escura. Assim que acordou, já havia uma criada ao seu lado, que se preocupou com sua senhora ao ver seu estado estranho. Ao se dirigir a ela, a criada a chamou de Alteza. E naquele momento, a heroína não entendia por que estavam falando com ela de forma tão formal. Como se descobriu depois, ela havia se tornado a filha nobre de Sua Majestade, a magnífica princesa. Ainda bem que ela lembrava da história e já sabia quem era. Caso contrário, pensariam que a princesa louca tinha finalmente enlouquecido de verdade. A princesa se aproximou do rapaz de cabelos escuros, deslizando com leveza entre os casais como um raio de luar atravessando as nuvens. Parando diante dele, a princesa sorriu calorosamente, admitindo que há muito desejava conhecer o venerável cavalheiro. Quando ela se aproximou, ele se endireitou levemente, e uma sombra de surpresa brilhou em seus olhos, seguida por uma tensão inexplicável. Após sua doce saudação, o jovem imediatamente lhe ofereceu a mão e perguntou se a princesa lhe concederia a honra de compartilhar com ele a primeira dança. Ele estendeu a mão, e ela a tocou com a sua, sentindo um leve formigamento nas pontas dos dedos. Houve um momento de silêncio no salão, como se todos estivessem prendendo a respiração, observando aquela cena inesperada. Ele a conduziu até o centro do salão, onde os músicos já aguardavam. Os sons do violino e do violoncelo se fundiram em uma melodia emocionante, e eles começaram a rodopiar em uma dança. Caso ainda não fosse óbvio, aquele jovem era a paixão desesperada da princesa, o grão-duque do Império Albion, chamado Terence Lance.
Na trama do romance, ele ficou noivo da princesa por causa da perseguição obsessiva dela, mas na realidade, ele era o segundo protagonista masculino, que se apaixonaria pela personagem principal, Surel, e não pela princesa. O Grão-Duque, na verdade, era bastante frio com essa garota. Durante a dança, ele pediu que a princesa relaxasse, dizendo que ela parecia estar indo para o cadafalso e não para a pista de dança, onde o mais importante era se soltar e sentir o parceiro. A jovem sorriu para o Duque e brincou que, se pisasse no pé dele, poderia acabar caindo feio. O Duque apreciou a piada da princesa e, incapaz de conter as emoções, riu docemente. Ele perguntou à garota por que ela faria algo assim, já que ambos precisavam um do outro e o interesse era mútuo. Mas a heroína sabia que ele estava mentindo descaradamente. E mesmo que fosse apenas um relacionamento contratual, ela sabia que, quando deixasse de ser útil para ele, ele poderia muito bem matá-la, já que se comportava educadamente apenas em público. Mas ela sabia quem ele realmente era. Terence era um vilão oculto que manipulava tudo nas sombras, subindo ao poder ao eliminar silenciosamente inúmeras pessoas. A heroína tinha certeza de que um homem tão frio estava apenas interpretando o papel de parceiro amoroso com uma mulher que ele não suportava e via apenas como útil. Agora ele a provocava casualmente, como um parceiro de negócios faria. E talvez fosse porque a heroína lembrava de toda a história, mas ela não conseguia resistir ao seu sorriso encantador. E isso era o mais perigoso, pois, em seu olhar predador, ela era apenas uma presa comum. E ao sorrir, ele parecia estar apenas brincando com ela. Essa união causava arrepios na heroína, e era arriscada demais para ela. Mas, naquele momento, ela realmente não tinha outra escolha. Então, é claro, ela tocou a mão daquele homem que acreditava que ela estava sob seu controle. A essa altura, mais da metade da trama já havia sido revelada, e a heroína estava ocupada com suas ações sagradas. Quanto à princesa Iven, todas as pessoas próximas a ela a odiavam com todas as forças. Se a heroína tivesse chegado ao começo da história, talvez pudesse ter salvado sua reputação. Mas tudo ao redor da princesa já havia se tornado um verdadeiro desastre. Só que, mesmo com tudo em ruínas, a heroína não iria apenas assistir de braços cruzados, sabendo que a vilã estava condenada a um fim cruel. Apesar de ser a antagonista da história, no meio do romance, no dia de seu casamento, que deveria ser o dia mais lindo de sua vida, ela seria assassinada. No dia em que a heroína acordou no corpo da princesa, de acordo com o calendário imperial, era 10 de novembro e restavam exatamente 44 dias até o casamento. Em sua vida passada, a heroína era uma órfã que lutava incansavelmente pela própria sobrevivência. Após se formar na faculdade com muito esforço, finalmente conseguiu um emprego. Mas, justamente quando tudo começava a melhorar, ela morreu em um acidente. Agora, ela sabia que todos no romance a odiavam, e além disso, ela deveria ser morta em menos de um mês e meio, e a heroína não pretendia aceitar esse destino triste. Ela não tinha intenção de morrer em um romance trágico. E queria sobreviver, a qualquer custo, mesmo que precisasse usar o perigoso Duque para seus próprios objetivos. Cerca de 2 semanas atrás, logo após renascer, a heroína estava em um luxuoso palácio, tomando um chá aromático. Ela estava na companhia de damas respeitáveis, uma delas era a majestosa imperatriz, ou melhor, sua madrasta. A imperatriz perguntou o que havia trazido a garota ao chá, já que ela mesma havia dito recentemente que não precisava comparecer. A princesa nunca tolerava impertinência ou grosseria e se comportava com dignidade, não importando como era tratada. Ela declarou que sua mãe a havia convidado pessoalmente, e ela jamais poderia recusar tal pedido, apesar de não querer estar ali. A nobre princesa do novo império tinha um temperamento explosivo, que ficava mais intenso a cada dia. Todas as criadas do palácio a temiam profundamente, pois ninguém sabia o que esperar daquela jovem que podia explodir de raiva a qualquer momento. Mas agora, a princesa havia se tornado uma pessoa completamente diferente. E, de repente, ela se mostrava muito gentil e amável. Para ser mais precisa, as mudanças começaram após uma greve de fome séria e sua doença. Quando a heroína acordou, ao perceber seu estado, sugeriu chamar um médico. Foi quando a princesa disse que não se lembrava de nada. Mas Evenes pediu à criada que não contasse a ninguém, pois, se essa informação viesse à tona, ela poderia ter problemas com o casamento. Com lágrimas nos olhos, pediu à criada que mantivesse o segredo e, sob nenhuma circunstância, revelasse sua perda de memória. A criada ficou preocupada com a possibilidade de a princesa começar a cometer erros por causa da amnésia. Mas, na realidade, ela havia se tornado ainda mais educada e gentil.
Ela não sabia bem como pensar sobre aquilo, mas notou uma mudança na princesa, agora com amnésia, que tratava todos com respeito, o que nunca havia acontecido antes. Com voz suave, a princesa pediu à criada que embalasse as folhas de chá, que foram cuidadosamente colocadas em uma caixa requintada. Durante o chá, a imperatriz presenteou Evenes com uma caixa de folhas aleatórias trazidas do norte, como forma de gratidão por seu convite. Mas, apesar do presente agradável, o rosto da imperatriz continuava sombrio, e ela apenas apreciou friamente o aroma agradável do chá. As damas nobres observavam em silêncio a conversa entre a princesa e a imperatriz, com medo até de se mover. Uma das moças imaginou que, por causa da princesa, o encontro parecia ainda mais radiante, e que seria maravilhoso se outra princesa, chamada Surel, também estivesse presente. Mas agora ela estava muito distante. Havia batalhas acontecendo no Império, e o desfecho ainda era incerto, o que causava uma ansiedade enorme entre todos os habitantes. Todas as damas torciam e esperavam que a princesa retornasse logo, sã e salva. Mas só a heroína sabia que aquelas moças continuavam a lembrar de outra princesa, e com isso tentavam provocá-la. Um dia, como em um conto de fadas, a filha do grande imperador apareceu, a protagonista do romance, chamada Lady Surel. Quando todos passaram a elogiar seus poderosos dons de cura, a fraca habilidade de premonição de Anessa foi jogada para escanteio, considerada banal. Assim, as princesas esquecidas alimentavam suas mágoas zombando de outra princesa, Sorel. Por isso, quando as damas começaram a lembrar dela e falar sobre ela bem diante da heroína, era de se esperar que ela perdesse a compostura e fizesse um escândalo. A imperatriz, que via Evenes como seu maior obstáculo, tentava marcar pontos em cada recepção. Mas a heroína não tinha a menor intenção de jogar o jogo deles, e essa era a última coisa que ela queria fazer ao se encontrar em uma nova vida. Ela declarou com confiança que ninguém precisava se preocupar com as batalhas no Império, pois o Império Albion com certeza venceria, e que a princesa precisava garantir primeiro sua própria sobrevivência. Todos estavam esperançosos pela vitória, mas as damas não sabiam se havia algum motivo específico para Evenes estar tão confiante. A princesa admitiu que ouvirá dizer que o comando havia sido entregue ao príncipe mais jovem, e que as pessoas provavelmente estavam tentando removê-lo da linha de sucessão. Mas, muito provavelmente, o príncipe nem receberia apoio. No caso deles, o imperador ainda exercia controle direto. Portanto, ela estava confiante de que o império tinha grandes vantagens em termos de poder. A imperatriz observou que a princesa parecia estar bem informada sobre os eventos do império e que havia estudado bastante. Ela comentou que o grão-duque certamente já havia reconhecido esse lado dela, e que faltava apenas um mês para o casamento, mas o noivo ainda não havia aparecido na festa. A imperatriz disse que as atitudes dele eram cruéis demais. Mas a princesa sabia que tudo aquilo era simplesmente ridículo, porque, mesmo que ela se comportasse com inteligência, ainda assim continuaria sendo a pobre mulher ignorada por seu próprio noivo. A imperatriz então pediu à duquesa de Rohan, tia do grão-duque, que comentasse sobre a princesa e o casamento que se aproximava. Agora todas as damas começaram a sentir pena da princesa, mas ela não se importava nem um pouco, pois ainda esperava mudar o rumo da conversa para o grão-duque. Evenes observou com um sorriso que estava tudo bem. Existem muitos casais que se aproximam depois do casamento. A imperatriz havia ouvido dizer que o grão-duque desprezava amantes e nunca aceitaria esse tipo de coisa. Ela respondeu que, para que nada atrapalhasse o casamento, tentaria acreditar que poderiam sim se tornar um casal apaixonado. Era uma vez uma dama que passou de concubina à imperatriz, e teve que guardar essa vergonha só para si. Mas Nes queria entender isso com mais profundidade. Pensando bem, ela teria que se mudar para o ducado depois do casamento, quando ela e Terence estivessem casados. O imperador provavelmente havia ordenado à imperatriz que a vigiasse, já que seria mais fácil lidar com ela se não andasse livremente por aí. Ela pediu que, antes de partir, gostaria de visitar o templo com antecedência para rezar pelo retorno seguro de Sua Majestade. Por coincidência, também era o festival de N. Então, ela queria oferecer uma oração pela falecida imperatriz. Mas, se fingisse ser uma filha obediente, já que tantas pessoas a observavam, a imperatriz não teria outra escolha senão concordar. A imperatriz respondeu que a jovem tinha um coração bonito e lhe deu consentimento, advertindo que ela poderia ir onde quisesse. Admitiu que o imperador também ficaria satisfeito com sua atitude, e a princesa agradeceu à mãe por permitir. Agora, ela seria uma boa filha para alcançar todos os seus objetivos, e não morrer uma morte trágica. A garota saiu do chá, e uma das damas perguntou se, afinal, a princesa havia crescido.
e parecia que todos já sabiam que o grão-duque também estaria no templo para a magnífica celebração. Para a imperatriz e as outras damas, isso era muito estranho, já que a princesa, que nunca havia pensado nisso antes, de repente decidiu rezar. Mas todos tinham certeza de que, fosse ela tentar se agarrar à graça do duque ou causar uma cena, Evenes voltaria completamente humilhada diante de todos. Logo a carruagem com a heroína partiu rumo à capital do império, para que ela pudesse comparecer à grande celebração. A princesa não fazia ideia do que poderia encontrar. Mas, desta vez, teria que confiar apenas em sua própria força. O festival de N era um momento para homenagear as almas dos mortos. E, todos os anos, nessa época, o templo era visitado por sua graça, o Duque Terrence. Era com ele que a princesa deveria se encontrar no templo, já que o grão-duque nunca se aproximava do palácio imperial. E, desta vez, a imperatriz, por pura coincidência, caiu na armadilha. Mas não havia garantia de que aquilo daria certo. No momento, a única pessoa que poderia ajudá-la era o grão-duque. Mas ela não sabia se ele estaria disposto a ouvi-la. Ainda assim, planejava dar algo a ele. Tinha certeza de que, depois disso, ele não seria capaz de recusar. A lenda dizia que, nesse dia, os mortos ouviam os vivos, suas preces e pedidos. Mas o ritual do templo não tinha nada de especial. Para prestar homenagem à divindade, deixavam-se contas de jade, que um dia pertenceram à imperatriz, no altar. Uma breve oração era tudo o que se exigia. Assim, a princesa foi até a estátua principal e pediu que tudo corresse bem. Havia uma criada ao lado da princesa, que espirrou e pediu perdão à sua senhora. Mas, por alguma razão, o rosto da criada estava incrivelmente preocupado. Ela perguntou se estava tudo bem. Começou a se preocupar com o fato de a princesa estar rezando sem luvas, com as mãos completamente nuas. A antiga heroína era obcecada por limpeza, e onde quer que fosse, sempre usava luvas. E a dama admitiu que estava um pouco com calor, pois sempre mantinha os salões fechados, nem mesmo saía de casa sem luvas. E naquela época, isso não era apenas um capricho, mas algo que exigia tratamento. No caso atual, havia outro motivo pelo qual ela se esqueceu completamente das luvas. Desta vez, tudo estava relacionado ao poder de previsão da princesa, um poder fraco que dependia diretamente do contato direto. Na história original, a princesa raramente usava sua habilidade e parou de usar seu poder sagrado desde a infância, pois achava que o havia perdido completamente. Mas a verdade era que ela simplesmente não sabia sob quais condições o poder podia ser ativado, e a condição principal era ter as mãos nuas, pois o uso da habilidade exigia contato direto. Um sacerdote se aproximou e informou que um ancião viria pessoalmente saudá-la. O homem disse que os fiéis haviam se reunido ali para receber bênçãos antes do dia sagrado. Esse homem se revelou o sumo sacerdote, e sorrindo, a princesa admitiu estar muito contente em conhecê-lo. Mas, aos olhos dele, a princesa não era diferente de um espírito maligno. Ela provavelmente o havia incomodado muitas vezes ao longo dos anos. Jovens de ternos pretos chegaram ao templo carregando um grande baú. Eram assistentes da princesa, e o sumo sacerdote não conseguia entender o que tudo aquilo significava. Seu olhar sombrio não demorou a surgir, e ao observar os jovens entrando, demonstrou claramente cansaço e inquietação. Havia joias no baú, e a princesa disse que gostaria de doar todas elas ao templo. O sumo sacerdote não conseguia acreditar que a garota estivesse disposta a doar tanto para a caridade, pois ninguém jamais havia feito doações tão grandes antes. Ele olhou em silêncio para a princesa, esperando algum truque, conhecendo seu caráter caprichoso e sua reputação. Mas a dama sorriu e disse que gostaria de pedir ao sumo sacerdote apenas um pequeno favor. O objetivo da princesa não era o dinheiro, e para conseguir a flor que desejava, ela precisava subir até o ponto mais alto. O buquê de flores brancas que ela colheu era muito precioso para ela. Mas esse buquê não era nada simples. Em conversa com o sumo sacerdote, a princesa pediu perdão, declarando seu desejo. Ela precisava de uma flor da árvore sagrada, e essa era sua única condição em troca da doação. Apesar de todos os anos de serviço do sumo sacerdote, ninguém era autorizado a colher flores da árvore sagrada por vontade própria. A dama, um tanto desapontada, admitiu que provavelmente estava pedindo demais, já que essa árvore era sagrada e reverenciada. Mas todos sabiam da natureza cruel de Ines, e até mesmo os servos do templo tinham medo de deixá-la descontente, pois sabiam que ela podia destruir o templo a qualquer momento se algo não lhe agradasse, como já havia feito antes. Assim, o sumo sacerdote concordou com suas condições e disse que ela podia ir e pegar a flor sagrada.
De qualquer forma, a infame reputação de Eve finalmente se mostrou útil para a princesa. A dama recolheu cuidadosamente as flores da árvore sagrada, e o buquê branco como a neve estava pronto. Agora era necessário fazer a única escolha. Mas, ao retornar para o templo, algo chamou sua atenção. Ela notou um grupo de jovens se dirigindo ao templo, e os uniformes que usavam pertenciam aos cavaleiros do Grão-Duque. Evenes achou uma sorte incrível ter conseguido cruzar o caminho com os nobres cavaleiros, pois eram os próprios assistentes do Grão-Duque que agora se aproximavam do templo. Lady Evenes ficou paralisada na entrada do templo como se tivesse sido atingida por um raio. Ela havia ouvido falar do Duque, de sua beleza e frieza. Mas vê-lo pessoalmente era algo completamente diferente. Ele não era apenas bonito, ele era magnífico. Diziam que o Duque era o homem mais belo de todo o continente. E assim que a princesa o viu, soube que ele era ainda melhor do que os rumores diziam. Alto, imponente, com uma postura orgulhosa, ele se erguia acima da multidão como um deus antigo descido do céu. Ele caminhava lentamente em sua direção, cada movimento carregado de graça e confiança, e o coração de Eve disparou no peito, incapaz de se mover, como se estivesse encantada. Agora, havia apenas uma pessoa a quem ela podia recorrer. E, conforme o Duque se aproximava, ela o saudou com um sorriso gentil. Segurando o buquê branco como a neve em suas mãos, ela confessou que havia preparado aquelas flores da árvore sagrada como um presente, e que apenas 2 pessoas haviam realmente sofrido com a morte da princesa. Ao colocar um pequeno bilhete no buquê, ela queria oferecê-lo ao Duque como um sinal de reconhecimento. E a segunda pessoa que havia sofrido com a morte da princesa era justamente o Grão-Duque, que agora estava diante dela. A dama admitiu que não tinha segundas intenções. Apenas queria se desculpar pelo que havia acontecido. Portanto, para sobreviver no corpo da princesa, ela precisava se explicar ao Duque e pedir sua ajuda. Decidiu pedir desculpas por ter se comportado de forma extremamente tola antes, disse que provavelmente era tarde demais para um pedido de desculpas, mas que ainda assim gostaria de fazê-lo. Ela tinha certeza de que o Duque entenderia, pois, recentemente, ela havia se tornado uma pessoa diferente. O jovem perguntou do que exatamente a garota estava falando, relembrando o incidente em que ela havia atirado uma escultura de vidro em um homem que estava ao lado dele. Lembrou também que, em certo dia, uma dama confundiu seu assistente com uma mulher e então o agrediu com socos, e que as atrocidades descritas na história principal eram apenas a ponta do iceberg. O jovem recusou o buquê, mas decidiu aceitar o pedido de desculpas da princesa, sugerindo que ela desse o buquê para outra pessoa.